Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos neste momento aprender mais daquilo que Deus tem administrado no nosso coração hoje, amém? Glória a Deus. O pastor me confiou a esse culto de ensino, de doutrina, da palavra, e hoje eu vou falar sobre questões teológicas, sobre a teologia, sobre a parte sistemática, a introdução teológica, visão bíblica, hermenêutica, exegese, para o nosso conhecimento da palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O que é teologia? Quem sabe o significado da palavra teologia? Alguém sabe? Estudo de Deus, ou das coisas de Deus. De Deus. É a ciência que estuda sobre Deus, a doutrina de Deus. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Amém? Amém. Mas como pode estudar Deus? Como isso é possível? Como interpretar Deus? De que forma nós interpretamos a Deus? O nome de Deus. Quem é Deus? A primeira pergunta. Se é o estudo que ensina sobre Deus, e quem é Deus? Se alguém te perguntar quem é Deus para você, o que você vai responder? É forte. Se alguém chegar e falar assim para você, quem é Deus? O que você responderia? Enigmático, mas é uma bênção. Responderia que é o Criador que formou todas as coisas. Amém. Deus é o Criador dos céus e da terra, né? O que mais? Deus, ele tem nome, não tem? Tem. Tem nome, até nome impronunciável. Mas há nomes que se dá a Deus. Em Israel, os judeus, eles respeitam o nome, eles têm tanto temor ao dizer o nome de Deus, que quando eles vão orar, eles chamam assim Adonai. O que significa Adonai? Senhor. Adonai, Senhor. Eles começam já a falar com Deus assim, Adonai. Aleluia. Chamando Senhor. Glória. É tanto temor ao pronunciar o nome de Deus, que tem muitos deles, que quando vai pronunciar o nome de Deus, até jejum, antes da administração faz. Porque é um nome santo, é um nome poderoso. Ao pronunciar, eles não pronunciam em vão. Forte. Eles não usam o nome de Deus em vão. É forte. Eu estava lembrando disso aqui, pastor. É forte. Deus me revelou isso que você está falando aí, ó. Amém. Glória a Deus. Não se usa o nome de Deus em vão. Muitos chamam de Jeová, Iavé, Javé, né? Quando Deus fala com Moisés, ele fala assim, diga, quando Moisés fala, Senhor, o que direi eu, quem está me enviando ao Egito? Em que nome eu vou? Aí Deus fala assim, diga por eu sou te enviou. Aleluia! Diga assim, o eu sou te enviou. Aleluia. Eu sou. Você já percebeu que antes de você pronunciar algo de você, você já fala o nome de Deus? Vou te dar um exemplo. Quando você vai... Alguém pergunta sobre uma referência sobre você, um exemplo, qual é o seu nome? O meu nome é Diego. E qual é a sua profissão? Eu sou pregador do Evangelho. Mas antes de dizer que eu sou pregador do Evangelho, qual é a palavra que eu disse antes? Eu sou. A palavra eu sou está indo antes de eu referir algo de mim. Até nisso, se nós atentarmos, Aleluia. a prestar atenção, nós falamos o nome de
Deus primeiramente ande reverendo com nós somos. É forte. Isso. Você já respirou? Todos nós respiramos, mas quando você respira forte assim, ó. O respirar, quando você respira, faz assim. Respira. Vocês sabem que esse respirar, até o seu respirar, pronuncia o Deus? Sim. Se tu for na sensibilidade, quando você respira, interessante isso. Deus, ele está em primeiro em tudo. E quando nós vamos mencionar Deus e também a criação de Deus, nós devemos usar uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É interpretação do texto. Um exemplo, quando nós vamos pregar a palavra, para quem é pregador do Evangelho, quem é pregador aqui? Levante a mão. Quem prega a palavra? Eu quero, sim. Na hermenêutica nós aprendemos uma coisa. O que nós aprendemos? Que quando nós vamos ler uma palavra, é importante a gente ler o texto completo. E não muitas das vezes ler o texto isolado, o versículo isolado. Por quê? Porque dentro daquele versículo há um texto e há um contexto. Então a hermenêutica te dá o poder de interpretar o que o texto está dizendo. E a exegese? A exegese é a mesma coisa, ele aplica, eles estão interligados com a hermenêutica. É o contexto cultural histórico do texto. Então tudo que é no texto da palavra é um contexto histórico. Por exemplo, preste bem atenção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz lá: No No princípio princípio criou Deus os céus e a e a terra. Olha só nesse versículo. No princípio. O que é princípio? Primeiro, início. A palavra Gênesis significa início, amém? Sim. Não esqueça disso. A palavra Gênesis significa início. Aí diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você já observou que a palavra céus está no plural? Sim. E se eu te perguntar, há quantos céus criados por Deus? Quem pode me responder? São quantos céus que existem? 3 céus. Sim. Ao terceiro céu. Quem foi levado ao terceiro céu e viu palavras inefáveis? Paulo. Coisas que o homem não é lícito ouvir. Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ouviu tantas coisas extraordinárias que nenhuma das suas 13 cartas ele não escreveu aquilo que ele viu no céu. No tanto que era extraordinário que ele viu. São coisas que ele não era lícito falar. Meu Deus. Ele não escreveu. Ao contrário, ele recebeu uma espinha na carne, para que ele não se orgulhasse daquilo que ele viu e aquilo que ele presenciou. Foi. Ao ponto de assumir somente a forma em servir, de humildade, não deixar aquele orgulho dizendo: Deus me priorizou, ele me mostrou o terceiro céu. Não, o apóstolo Paulo não foi isso. Mas há um terceiro céu, onde está o trono de Deus e os seus exércitos. E há um segundo céu e há um primeiro céu. Tudo foi criado por Deus. Aonde está o primeiro céu? Nós vemos o primeiro céu. E após ele, o que nós sabemos? Há estrelas que nem mesmo nós não conhecemos. Verdade. Há planetas que nós conhecemos por conta que nós estudamos. Mas há um segundo céu, há uma atmosfera. Há estrelas que estão milhões de anos-luz na nossa frente. Tudo criado por Deus. Aleluia. Oh, glória. E há o terceiro céu. Aleluia, meu Deus. O interessante Aleluia. é que ninguém consegue mensurar Deus.
Por quê? Porque Deus não pode se interpretá-lo. Ele é imensurável. Ninguém consegue entender a dimensão do poder de Deus. Vou te dar um exemplo do que é o poder de Deus. Isso nos traz um conhecimento através da palavra. Deus criou os céus e a terra. De que forma que Ele criou os céus e a terra? A palavra, o contexto, a palavra nos diz da forma que Ele criou. E disse Deus: haja e houve. Quando Deus criou o sol, Ele disse assim: que haja a estrela maior para brilhar o dia. Que é essa estrela? O sol. Sol. E você sabia que o sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra? E Deus criou esse planeta somente liberando palavra. Saiu da sua boca uma palavra: haja e houve. Foi Deus que criou a lua, a estrela para governar a noite. E Ele criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Aí na exegese eu vou olhar um texto sobre isso. Eu vou lá em 1 João capítulo 1, que diz lá que no princípio era Deus, o verbo, no princípio era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Olha só, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E quem é esse verbo? Jesus estava com o Pai, mas o Filho também é Deus, e no primeiro é Deus, e foi Ele que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Sem Ele nada que foi feito seria. Foi Ele que criou todas as coisas. Agora imagine-se a sabedoria de Deus para criar todas essas coisas. Só que a nossa mente humana não consegue chegar ao limite da criação de Deus, porque Deus criou tantas as coisas que nós nem sabemos. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador dos céus e da terra. Agora, como se explicar Deus? Quem consegue explicar Deus? Quem criou Deus? Alguém já ouviu essa pergunta? Quem criou Deus? Se alguém chegar em você e falar assim: irmão, quem criou Deus? O que eu responderia? Deus jamais foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Exatamente. Deus, Ele não foi criado. A palavra diz que Ele é o primeiro. Antes dele não existiu nenhuma existência. Ele simplesmente é Deus. E Ele criou todas as coisas. Todas as coisas veio dele, por meio dele. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Só que da mesma maneira que Deus criou todas as coisas, conforme a sua palavra, se Ele quisesse, Ele poderia desfazer de tudo, liberando somente palavra. Entende isso? A sua criação começou por meio da palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você já leu, quando você lê a Bíblia, quando você começa a ler de Gênesis, Apocalipse, você vai observar uma coisa interessante isso. Em Gênesis até Malaquias, o Pai, sendo o Pai, Deus Pai, é Ele que fala com o homem. Foi Ele que falou com Adão. É Ele que falou com os profetas. É Ele que falou com Moisés. É Ele que falou, é o Pai. É Ele que falou com Abraão. É o Pai. O interessante é que quando chega, não vou falar o último profeta do Velho Testamento, porque o último profeta do Velho Testamento não foi Malaquias, foi João. João Batista foi o último profeta da Velha Aliança. A nova aliança só se começa depois da cruz.
A nova aliança só se começou quando Jesus disse: Pai, está consumado. Aí começou a nova aliança. Verdade. Aleluia. Mas no Velho Testamentário, Malaquias, Deus falava com os seus profetas. Mas há um silêncio de Deus depois de Malaquias, passa 400 anos, aí vem um homem, a qual não se usurpou ser como Deus, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, sendo homem, Aleluia. experimentou, Glória. aleluia, em obedecer a Deus, e foi obediente até a morte de cruz, cumprindo a propósito da salvação, e por isso Deus o exaltou. Aleluia, meu Deus. Quando o pai fica em silêncio, vem o filho, e o filho começa a falar. Aleluia. Glória a Deus. O filho em Deus está no pai, o filho está no pai, o pai está no filho, o Espírito veio sobre o filho, amém? Só que interessante, que depois que Jesus cumpre o seu propósito, ele vai para a glória e vem o Espírito Santo. Olha que interessante, o pai trabalha, o filho trabalha, quando o Espírito vai, o filho vai, o Espírito desce. E o Espírito Santo está aqui até hoje na terra. E eu creio que o Espírito Santo, quando ele subir para a glória, ele não vai subir sozinho, ele vai subir junto com a sua igreja. Amém, Deus. E qual que é o propósito do Espírito Santo? É interessante isso. Propósito. Porque eu estou falando sobre Deus. O que Deus faz? Olha o projeto de Deus. Deus, ele cria um plano na salvação depois da queda do Homem. Aí Jesus vem fazer o que na terra? Executar o plano do Pai. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, para que todos nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por causa do pecado de Adão, Romanos capítulo 5, 12. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Eita Deus. E a morte entrou por conta do pecado. E muitos pecaram, não só na semelhança de Adão, mas também por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo. Muitos foram feitos justos. Olha que interessante isso. Por causa da queda de Adão, Deus projeta a salvação. O Filho de Deus é entregue pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Aleluia. E quando Jesus cumpre o propósito, aí vem o Espírito Santo. O interessante é que Deus fala com seus profetas. Olha só, Jeremias, o profeta, é aquele que mais se diz no seu livro. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Jeremias foi o profeta que mais escreveu isso. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Foi. O filho de Elquias, sacerdote que habitava na terra de Anatote e Benjamim. E quando Deus falou com ele criança, Jeremias, antes que tu foste formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E quando tu já estava no ventre da sua mãe, eu já te constituí profeta das nações. Aleluia. Oh, glória. Interessante isso. Aleluia, Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque e veio a minha palavra do Senhor. Amém. Dizendo. Você sabia que a palavra, a Bíblia, ela não é somente uma palavra física, mas é espiritual? Sim. Você sabe porque toda vez que você vai ler a Bíblia, te bate o sono, uma fadiga, um cansaço, não é fácil ler a Bíblia, sabe por quê? Porque toda vez que você vai ler a Bíblia, você entra num campo magnético espiritual. É forte. Porque a Bíblia é a palavra que saiu da boca do Santo dos Santos. É tremendo. O Novo Testamento são palavras que saíram da boca de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê depois de Atos no livro histórico. Aleluia. Os feitos do Espírito Santo sobre a igreja.
É tremendo. Entende? De Gênesis a Apocalipse até o último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro da revelação. Quem dá a visão a João na ilha de Patmos? Quem arrebata João? Quem dá a visão para ele? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Maravilha. Fala comigo isso. De Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Deus. Agora eu quero te dar uma dica. E é uma dica que nós precisamos praticar. A palavra surge efeito nas nossas vidas quando nós a buscamos a entendê-la de forma espiritual. É verdade. Se você buscar a Bíblia, se não for de uma forma espiritual, se você não tiver em espírito, você não consegue entendê-la. Porque ler por ler é só ler. Não é você pegar um livro e ler um livro. Mas quando você lê a palavra no Espírito, a palavra começa a trabalhar nas nossas vidas. A palavra de Deus entra. E de que forma que ela entra? Ela entra de uma forma para regenerar o homem. O que é regeneração? É uma transformação. Vou te dar um exemplo. Aleluia. Sobre uma regeneração. Antes da borboleta ser borboleta, o que era antes? Hã? Lagarto? Casulo, lagarto? Aí eu vou te fazer uma pergunta. O lagarto, no casulo, né? Ele voa? Não. Ele tem asas? Não. Não tem. Mas quando ele é regenerado, ele se transforma em quê? É uma borboleta. E ele tem asas, ele voa. Assim é a palavra de Deus que faz nas nossas vidas. Quando a palavra entra, nos regenera e faz a gente voar como águia. Aleluia por isso. Glória a Deus. Eita, aleluia! Então a palavra ela vem para regenerar. Essa obra é a obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Trabalhar no Espírito Santo. Vou falar sobre o propósito e o projeto de Deus, como eu falei. O Pai fala, o Espírito, Jesus ora e o Espírito convence. No projeto do Pai, o Pai faz o projeto da salvação, Jesus executa e o Espírito aplica. Através da palavra de Deus. Quem aqui já um dia se ajoelhou e falou assim: Deus, trabalhe na minha vida conforme a sua palavra? Quem foi o corajoso, a corajosa dizer isso? Senhor, trabalhe na minha vida conforme a sua palavra. Deus faça a sua vontade conforme a sua palavra. Incrível isso. A dizer: Senhor, me liberta, me transforma, me regenera. Eu sei que minha velha natureza não vai te encontrar. Eu sei que o meu velho homem, se permanecer em mim, eu não vou chegar ao reino de Deus. Verdade. Eu preciso do Espírito de Deus para trabalhar na minha vida, para me transformar por meio da sua palavra. Interessante isso. 1 Timóteo 2, versículo 4, que diz lá, 1 Timóteo 2, 4. É uma vontade de Deus. Olha só, 1 Timóteo 2, 4 diz assim: que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos se salvam. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E venham ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A vontade de Deus é que
nós venhamos conhecer a verdade. É da vontade de Deus que nós sejamos salvos. Só que o interessante é que o texto diz assim: a vontade é que todos se salvem. Uau! Incrível isso. Olha para o sermão e diz assim: a vontade de Deus, A vontade de Deus é que você é que você seja salvo seja salvo e venha e ao venha conhecimento ao conhecimento da verdade. da verdade. Só que o texto diz assim: se salve. Pode ler lá. Que todos sejam salvos, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então quer dizer que a salvação só é aplicada por meio da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então está lá em João 14,6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eita Deus. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade. Em João 8,32: conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade vos libertará. Pastor, eu quero ser liberto disso. Eu quero ser liberto daquilo. Eu quero ser transformado nisso. Pastor, eu preciso ser liberto. De que forma? Só tem uma forma: a verdade. Cristo. Cristo. E quem revela Cristo? Quem revela Deus? Quem? Aleluia. A palavra. Só que, meus irmãos, nós temos um inimigo chamado Satanás, o diabo, a antiga serpente, e ele trabalha 24 horas por dia. Ele e os seus exércitos, os seus demônios, trabalham de forma organizada. Muito. Se o pastor permitir, depois eu quero ensinar sobre demonologia. Com certeza. Demonologia que ensina sobre os demônios. A hierarquia deles, a área que eles trabalham, tanto para organizar, dá demônios específicos para cada área. Para cada área mesmo. Para fazer o quê? Primeira coisa, para que você não alcance o objetivo da salvação. Eles trabalham para que você viva no pecado. Porque a única coisa que nos separa de Deus da vida eterna é o pecado. É o pecado. Então é isso que eles fazem. Há um demônio que trabalha na tecnologia. Há um demônio que trabalha na sexualidade. Há demônio que trabalha nos vícios, nas drogas. Há demônio que trabalha no alcoolismo. Há demônio que trabalha na prostituição. Há demônio que trabalha no orgulho. Há demônios que trabalham na soberba. Há demônios que trabalham na ira. Há demônios que trabalham em cada lugar. E quando nós estamos na carne, nós damos acesso a esses demônios entrar e trabalhar. Meu Deus, me guarda e nos guarda, Senhor. Cobre nós com teu sangue, Jesus. Aleluia. A única forma de sermos libertos é através da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Aleluia. É tão poderosa que nós sabemos disso. A armadura de Deus é o que? Efésios 6,10. Todos nós conhecemos. Isso é interessante, que o povo diz assim: Senhor, me reveste da tua armadura. Aí Deus fala assim: reveste você da minha armadura. Uau, está escrito lá assim: revestimos da armadura de Deus. Vocês estão mandando a gente revestir. Revestir é revestimento. Revestimento de poder, de autoridade. Revestimento da palavra de Deus. Oh, glória. Deus já liberou a armadura. Olha que a espada está a nós, está na nossa mão. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele já nos entregou. Nós precisamos nos revestir dessa armadura. E só por meio da palavra. Por quê? Porque a palavra nos ensina a exercer a fé. A fé é o quê? É o escudo.
Aleluia. Preparai os pés, calçai os pés. Tem muita gente que está andando descalço. Espiritualmente está sem roupa. Está nu espiritualmente. Um acesso livre espiritualmente. Aí a palavra diz assim: calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. É todo dia, é meditando na palavra. É ter tempo para isso. É buscar a palavra, o conhecimento da palavra. Oh, glória. Aleluia. Porque a palavra revela a Deus, a vontade de Deus. A palavra te ensina a combater, a guerrear, a lutar. A palavra te ensina o caminho da salvação. A palavra te ensina o caminho de rejeitar o caminho do inferno. Nas pregações de Jesus, a como abrir a mão do pecado, como viver na natureza espiritual, rejeitar a natureza carnal. É a palavra que nos ensina. Calçar os pés na preparação do Evangelho. O capacete, onde se coloca o capacete? Cabeça. Na cabeça. É uma cobertura, irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Sabia onde está a maior guerra espiritual em nós? Aqui, ó. Na nossa mente. Maior É guerra. o campo de batalha. É aqui. Os dardos inflamados do adversário, as setas, vêm para atingir a mente. É aqui que vem os nossos pensamentos. É aqui quando o homem planeja o mal, ele planeja onde? Na mente. Desce ao coração. Aí vem a prática. Então o capacete tem que cobrir a mente. É a salvação. Então o primeiro passo para você ter o capacete da salvação, revestir a mente, é através de Cristo. É a salvação. A salvação só está em Cristo. De que forma que eu adquiro a salvação? De quando você confessa a Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você volta para Cristo, é você está aceitando, recebendo a salvação. Aleluia. É o capacete da salvação, a couraça da justiça. Incrível, nós somos chamados de justos. Deus olha para mim, para você e diz: aí é um homem justo, aí é uma mulher justa. Os justos. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Aleluia, meu Deus. Justo. Quem é justo? O que conta é justiça. E o que é a justiça? A justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Aquilo que contraria o pecado. O pecado é a contrária natureza de Deus. Deus não tem amizade com o pecado. Deus tem inimizade com o pecado. Então o justo também tem inimizade com o mal, tem inimizade com o pecado. O justo gosta das coisas justas de Deus. E do justo vem a justiça. Então é a couraça da justiça. Verdade. Capacete da salvação, a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Tomai o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. E tenho em mãos a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a espada do Espírito, É a a palavra. palavra de Deus. Vocês entendem que tudo está ligado à palavra de Deus? Tudo. Conectadíssimos. Tudo é conectado à palavra de Deus. Tudo. Agora, como guerrear com as trevas sem a espada e sem o escudo? Sem com os pés descalços, sem o capacete da salvação e sem a couraça da justiça. A armadura de Deus é uma armadura completa.
Quem quiser ir para uma guerra sem a armadura de Deus vai se ferir. É mesmo. Vai ser derrotado. Compreende isso? Tudo está ligado, conectado com a palavra de Deus. Tudo está ligado à vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender isso. A teologia é o estudo sobre Deus, e Deus é a magnitude de tudo que é a palavra dele, tudo. É tão interessante isso, que o próprio Deus, fala assim comigo, Deus, Ele não trabalha contra a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Lembra quando eu falei de Jeremias? Jeremias capítulo 1, verso 11 diz o quê? O que viste, Jeremias? Exatamente. O que veste, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E outro texto diz: eu vigio a minha palavra, eu velo por ela, eu cumpro a palavra. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de